Sim, Espírito Santo. Espírito de Deus, seja bem-vindo, Senhor, sobre este lugar. Já posso reconhecer, já posso provar, Senhor, da sua presença sobre este lugar no dia de hoje, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Te peço que a cada pessoa que está aqui, Senhor, do maior ao menor, Senhor, que seu Espírito venha convencer o coração, Senhor, os pensamentos a se dispor, Senhor, a ouvir a sua voz nessa noite. Sabemos que de nós mesmos a gente não pode fazer coisa alguma, Senhor, mas o seu Espírito tem a plena capacidade, Senhor, pensamentos e os nossos corações, Senhor, a se abrir, a te ouvir, Senhor. Ajuda cada irmão meu que está aqui, Senhor, a compreender que não sou eu, mas é o seu Espírito, Senhor, que fala com a igreja. O Senhor disse que aquele que tem ouvido, ouça o que o seu Espírito, Senhor, diz à igreja. Sim, Senhor, nesse momento eu me subjugo. Nesse momento, Senhor, eu me coloco debaixo da sua destra, Senhor. E eu peço que o poder do Espírito, eu peço que a autoridade do Espírito venha vir sobre mim, Senhor, nesse momento. Sim, Senhor, no nome de Jesus. Pessoas aqui, Senhor, que estiver com dores, pessoas aqui que estiver inquietas, Senhor, que o seu Espírito venha começar a operar e agir nesse momento, Senhor, do maior ao menor, Senhor. Que seu Espírito venha começar a entregar paz, que seu Espírito venha começar a se mover dentro dele, Senhor, entregando confiança e segurança, Senhor, tirando toda preocupação, Senhor, deste lugar, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Espírito Santo, no nome de Jesus, para o Senhor faça um pedido específico, Senhor. Cada palavra hoje que sair da minha boca, que o seu Espírito venha testificar, Senhor, o Espírito deles. Cada palavra que sair, Senhor, que o seu Espírito venha carimbar na alma, no Espírito, Senhor. É o que eu te peço, Espírito Santo. Graças te dou, Espírito Santo, por cada pessoa que o Senhor já trouxe aqui, Senhor. Sim, Senhor. Eu não sei se é todos aqui que estão conscientes, mas a gente não vem ao culto porque a gente quer. A gente não vem ao culto por desejos naturais somente, Senhor. Mas é o seu Espírito que nos convence, Senhor. É o seu Espírito que nos traz, Senhor. É o seu Espírito que nos guia, Senhor. Muito obrigado, Espírito de Deus. Obrigado pela sua glória, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Oh, muito obrigado, Espírito Santo. Sim, Senhor. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu favor que a gente não merecia, Senhor. Muito obrigado. Te peço também que seus espíritos ministradores, Senhor, seus anjos venham estar aqui sobre este lugar, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Você que pode, colocar a mão sobre o seu coração nesse momento. Você que pode, repete assim comigo: Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, me ajuda nesse momento ficar sensível para ouvir a sua voz. Fala assim: Espírito Santo, fala comigo individualmente. Fala assim: Espírito de Deus, fala com o meu coração. Fala assim: traz a palavra que eu estou necessitando de ouvir. Fala assim: Espírito Santo, e manifesta o poder dessa palavra. Fala assim: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Você que crê, aplaude Jesus, amém? Pode tomar seu assento. Pode se assentar. Tem alguém aqui nessa noite que tem algum testemunho que queira compartilhar com os irmãos? Tem alguém?
Tem alguém, igreja? Amém? Tem alguém? Estão todos bem? Está tudo em paz? Amém? Abre sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Você que tem chave, documento, você que trouxe algo, alguma peça de roupa, queira colocar aqui no altar, amém? No final do culto a gente vai estar apresentando e orando. Igreja, antes da gente entrar na palavra, eu quero ministrar um pouquinho acerca disso. Amém? Algumas pessoas aqui já vieram aqui colocar aqui, amém? Esses objetos aqui no altar. Carteira de trabalho. De quem que é essa carteira? Sua? Fala assim, ato profético. Fala assim, ato de fé. Se ela veio aqui e colocou uma carteira de trabalho aqui, o que ela espera que se abra no reino do Espírito para ela? O que ela espera que se abra no reino do Espírito para ela? Vou mostrar para vocês o que vocês estão fazendo, por muitas vezes não entende. Amém? Ela colocou uma carteira de trabalho aqui no altar para ser consagrada e apresentada a Deus. Amém? Isso. Se tiver algum irmão que quiser colocar aqui, amém? Pode vir. Mas eu estou mostrando para vocês o poder que isso daqui tem. Não temas, pode vir aqui colocar. Você que sentiu o Espírito Santo que fica convencendo, amém? Meu papel é só ensinar vocês. Ela colocou aqui uma carteira de ou seja, o que ela está necessitando? De um emprego, correto? Quando ela age a fé dela, quando ela vem aqui e coloca isso daqui para ser apresentada e consagrada a Deus aqui, o que acontece no reino do Espírito? Por mais que nesse exato momento ela está aqui sentada na igreja, está aqui parada na igreja, sentada, mas no reino do Espírito, fala assim, a palavra tem poder. No reino do Espírito, não é no natural, no reino do Espírito, já tem porta de emprego sendo aberta, correto? Ela vai sair daqui, o que ela vai precisar fazer? Fala assim, ação. Ela vai precisar agir a fé dela. Tá entendendo? Ela já teve fé para vir aqui e consagrar. Ato de fé, igreja. Quando você faz esse ato aqui, você vem aqui e simplesmente coloca aqui. Você precisa compreender que já está sendo algo aberto no Espírito. Já tem sendo algo acontecendo, amém? E não é no mundo natural, é no mundo espiritual. Depois, quando ela agir a fé dela e for atrás do emprego, a porta já vai estar. Vocês estão compreendendo? Amém? Por que eu estou ministrando antes de vocês virem aqui colocar? E alguns ali já colocou os objetos. Porque isso é real. Amém? Os homens do Antigo Testamento, Moisés, Elias, eles tinham o que é o que Moisés carregava na mão? O quê? Cajado. E o que é o cajado? É uma madeira. Não tinha nada de especial. Oi, Rafa, mas era de Moisés. Não tinha nada de especial. Mas a diferença é que quando ele segurava aquele cajado, algo acontecia no mundo espírito, no mundo do Espírito. Vocês estão compreendendo? Então esses atos aqui vocês deveriam vir correndo. Tá entendendo? Só estou, como que eu posso falar? Impulsionando a fé de vocês. Vocês ouvem muito falar de ato de fé, não ouve? Amém? Estou querendo trazer só uma clareza para vocês. Ato de fé é isso, igreja. É você tomando uma atitude no natural, esperando que se abra algo no mundo espiritual, e depois você suga para o natural de novo. Amém, Débora? Amém? É muito simples. Amém? E a palavra também ativa a sua fé. Amém? Foi determinado aqui que a porta de emprego já está o quê? O quê? Depende de mim agora? Depende dela. Fala assim, a palavra é uma semente
que depende de mim para gerar o fruto. Amém? Então vocês entenderam como que é simples? Então quando você vem aqui, consagre esses objetos aqui. Oh, tem mulher transformadora, é o que isso daqui? De quem que é? É o que? Salão de beleza? Projeto? É o que? Projeto. Igreja, o coração de vocês está pronto para receber a boa semente? Está pronto, igreja? A Bíblia diz que a gente deve receber a palavra de Deus com o coração o quê? Aberto, com o coração humilde. Amém? Igreja, se for uma criança ministrando aqui, se você abrir seu coração, Deus fala com você, sabia? Muito simples. Amém? Então o meu papel aqui hoje é só liberar palavras. E eu estou cheio de semente aqui para liberar sobre a sua vida. Estou cheio de semente para liberar sobre vocês. Mas eu não quero só liberar semente ao vento. Eu quero que essa semente gere fruto sobre a sua vida. Vocês acharam? Vamos voltar lá. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 4. Quero que vocês todos acompanhem. Olha o que está escrito. E minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas consistiram-se em demonstração do poder do Espírito. Amém? Eu vou ler de novo. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento ou de sabedoria humana, mas consistiram-se em demonstração do poder do Espírito. É muito simples. Paulo foi ministrar na igreja de Coríntio, e ele chegando lá, ele não quis ministrar palavras de conhecimento humano, amém? Palavras de sabedoria humana, palavras de entendimento natural. Resumidamente, ele não quis trazer uma palavra que ele entendia de um jeito racional, de um jeito natural. Amém? Mas ele foi ministrar debaixo da influência do Espírito. Amém? Fala assim: o poder do Espírito Santo. Paulo foi ministrar nessa igreja debaixo do poder do Espírito, debaixo de um poder espiritual. Amém? E quando a pessoa começa a ministrar debaixo desse poder espiritual, debaixo dessa ação do Espírito Santo, começa a ter o quê? Evidências, testificações. Amém? Coisas sobrenaturais começam a acontecer no mundo natural. Amém? Estou explicando bem simples para vocês entenderem. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui já ouviram pessoas demonstrando um monte de conhecimento, mas o poder sobrenatural não manifesta? Quantos já ouviram? Seja bem sincero com você mesmo. Vocês já ouviram? Pessoas que começam a falar, começam a ensinar, você até vê que tem bastante conhecimento, mas a ação, a testificação do Espírito Santo não há com. Por quê? Porque essa pessoa está ministrando debaixo do quê? Não de influência do Espírito Santo, não de influência do poder do Espírito, mas de palavras persuasivas, de conhecimento natural. Vocês compreenderam? É muito simples. Olha o tema da mensagem de hoje. Fala assim: evidências do Espírito Santo. É o tema. Fala assim: evidências do Espírito Santo. Amém? Então Paulo foi ministrar e ele começou a ministrar. E naquela igreja começou a ter ação, manifestação. Começou a ter evidência do Espírito Santo. Ele começou a ministrar e algo começou a acontecer no meio do povo. Amém? Coisas começaram a acontecer. Pessoas começaram a sentir coisas no meio do povo. Amém? Um exemplo. Pessoas que sentiam dor. Ele começou a ministrar a palavra de Deus. E pessoas foram o quê? Curadas. Ele começou a ministrar. A obra de feitiçaria começou a ser Está entendendo? Começou a ter a evidência, a ação do Espírito Santo. Mas para ter a evidência do Espírito Santo, ele precisou fazer o quê? Fala assim: ministrar a palavra. Igreja, uma coisa simples que você precisa compreender:
todas as palavras que eu estou ministrando aqui, tem uma pessoa que quer trazer essas que quer que aconteça. Ele quer agir sobre a sua vida. Vocês estão compreendendo? Então tudo que eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo ele quer fazer sobre você. Ele quer agir e operar sobre vocês. Amém? Você viu? Eu acabei de profetizar aqui. Não preciso rodar, não preciso falar nada disso. Eu consigo perceber quando eu estou debaixo da influência do Espírito. Você viu? Acabei de ministrar coisas simples para vocês compreenderem. E falei que porta de emprego está aberta. Mas quando eu libero essa palavra, tem uma pessoa invisível que quer manifestar, que quer fazer isso acontecer. É isso que Paulo estava falando aqui. Eu não vim aqui falar de palavras de conhecimento somente para vocês. Amém? Eu quero que vocês peguem que tem uma pessoa aqui nesse exato momento querendo agir e operar sobre a sua vida. Vocês estão compreendendo? Amém? Abre sua Bíblia lá em Gênesis. Fala assim: o Espírito Santo é um cavalheiro. Fala assim: o Espírito Santo é um cavalheiro, um príncipe. É muito gostoso você compreender isso. Fala assim: o Espírito Santo é um príncipe, é um cavalheiro. Ele é uma pessoa muito educada. Amém? Igreja, o Espírito Santo, por entrelinhas, eu sei que ele é uma pessoa. Estou falando assim por entre aspas. Eu tenho plena consciência que ele é uma pessoa. Mas ele também é o poder do próprio Deus. Ele é a ação do próprio Deus. Ele é a ação viva de Deus. Amém? Por que eu estou ministrando que ele é um cavalheiro? Igreja, entenda uma coisa. O Espírito Santo tem poder para te tocar. Ele pode fazer o que você quiser. Ele pode fazer o que ele quer agora, nesse exato momento. Mas por que eu quero que você entenda quem ele é? Por que eu quero que você entenda que ele é um cavalheiro? Você vai entender. O Espírito Santo está nesse exato momento aqui agora. Ele só está sondando os seus pensamentos e esquadrinhando o seu corá para ver se você está recebendo a paz. Vocês vão entender o porquê eu estou falando que ele é um cavalheiro. Vocês acharam? Gênesis capítulo... Vamos ler a partir... Capítulo 1, verso 2. Fala assim: evidências do Espírito Santo. Olha o que está escrito. Gênesis capítulo 1, verso 2. Aqui é o princípio de todas as coisas. Amém? Olha o que está escrito. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra. Olha o Espírito Santo, como que ele é um cavalheiro. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das... Parem. Até aqui o Espírito Santo só estava se movendo. Igual eu vejo ele aqui agora, nesse exato momento. Ele está se pairando aqui sobre a igreja. Ele está se movendo. Ele é uma pessoa invisível, mas ele está aqui. Amém? Ele está aqui se movendo nesse exato momento. Mas ele fez alguma coisa? Ele operou alguma coisa? Fala assim: o Espírito Santo é um cavalheiro. Por que ele é um cavalheiro? Porque ele é educado, porque ele é um príncipe. Que ele tinha poder de se mover, mas ele não se moveu enquanto ele não ouviu a palavra de Deus. Igreja, quando está em um ambiente desse, eu fico até meio assim de liberar umas palavras, porque eu vejo ele só esperando eu falar. Vocês creem nisso? Vocês creem? Ele fica só esperando. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito Santo estava aqui. O Espírito Santo doido para manifestar luz sobre a terra, mas ele estava aqui, só esperando. Vocês estão compreendendo? Ele estava doido para fazer, porque ele é a ação viva do próprio Deus. Ele é o próprio poder de Deus. Ele estava aqui, só parado, esperando. Fala assim: o Espírito Santo é educado. Você viu? Enquanto ele não ouviu a voz de Deus, ele não agiu, ele não fez. Mas quando Deus diz, o que está escrito aí no verso 3?
Olha o que diz. Disse Deus, haja o quê? Luz. E houve? Quem fez a luz aparecer? O Espírito. Vocês estão entendendo? Então, para o Espírito Santo se movimentar, ele precisa ouvir a voz de Deus. Ele precisa ouvir a palavra de... A mesma coisa. Sabe a situação que você está passando? Sabe? Aquilo que você passa, aquilo que você vem enfrentando. Você precisa ouvir a voz de... E quem vai agir é o Espírito. Vocês estão compreendendo? É muito simples. Você viu? Então ele quer curar? Quer. Ele quer fazer? Quer. Mas ele não age se ele não ouvir a palavra. Vocês estão compreendendo, igreja? É muito simples. Oh, Espírito Santo. Olha o verso 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, haja cura. E disse Deus, haja prosperidade sobre sua vida. E disse Deus, Éfrata sobre sua vida. Tá vendo? Oh, Espírito Santo. Igreja, quem age é o Espírito Santo. Quem faz é o Espírito Santo. Quem lembra o culto, uns 3 cultos antes aqui, veio uma irmã aqui pela primeira vez. Ela estava com dor no braço, não estava? Chamei ela aqui na frente, só simplesmente liberei a palavra e ela foi curada. Teve a evidência. Hoje eu recebi um áudio pelo celular. WhatsApp de uma obreira. A obreira pegou e me mandou mensagem. E era o áudio dessa irmã. Igreja, eu simplesmente liberei a palavra de dor sobre ela. Presta atenção aqui, igreja. Presta atenção. Eu simplesmente liberei palavras sobre ela. Ela foi curada. Quem lembra aqui do culto? Quando ela foi curada, para mim só era uma mera dor no braço. Hoje eu recebi o áudio da mesma irmã, através de uma obreira. A irmã estava... Eu esqueci o nome da doença, meu pai. A irmã tinha uma doença interna no braço dela. Vocês estão compreendendo a profundidade? Não era uma dor estética, não era uma dor exterior. Você está entendendo? Ela tinha... Como que é o nome da doença que dá no ombro? Tendinite aorta. Isso. Como? Bursite. Vocês estão compreendendo? Ela no áudio ela fala assim. O áudio está no meu celular. Ela fala assim, ela falando para a mãe dela o que aconteceu no culto. Ela falando, meu Deus, eu até hoje fico procurando e não aparece nada. Quem lembra no dia que ela foi, sentou ali e ficou procurando? Ela não conseguiu acreditar. Mas foi a fé dela que operou. Mas está entendendo? O Espírito Santo trouxe tanta evidência da palavra de Deus que nem mesmo ela conseguiu entender o que está acontecendo. Você está entendendo? Então quem traz as evidências é o próprio Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Vocês estão conseguindo entender? Então disse Deus, haja luz. Eu e você quando chega nesse ambiente aqui, o louvor é bom? Claro que é. Saudar os irmãos é bom? Claro que é. Mas o nosso objetivo num culto como esse, ou qualquer outra igreja que você for, você precisa prestar atenção na palavra de Deus. Porque é a palavra que manifesta o poder de Deus. Você está entendendo? Paulo foi ministrar e ele foi o quê? Debaixo do poder de Deus. Então quando tem as evidências espirituais aqui no nosso meio, tem um objetivo, uma finalidade. É para que eu e você não fique firmado na... Como que eu posso falar? Em conhecimento humano. Mas a gente se firme no poder de Deus. Vocês estão compreendendo? Volta lá agora, 1 Coríntios. Para vocês conseguirem compreender. Onde a gente abriu? 1 Coríntios capítulo 2, verso 5. Quem ama as evidências do Espírito Santo?
Quem ama a testificação do Espírito Santo? Você está entendendo? Mas por que o Espírito Santo vem e se manifesta, se move no nosso meio? Olha o que está escrito no verso 5. Para que a vossa fé, 1 Coríntios capítulo 2, verso 5, olha o que está escrito. Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no quê? No poder de Deus. Ou seja, na ação do Espírito Santo. Então eu e você, quando ouve a palavra de Deus, a gente precisa ficar firmado no quê? Não no conhecimento humano, não na lógica humana. Tá entendendo? Na lógica humana, as pessoas não creem que através de uma oração alguém pode ser curado. Na lógica humana, as pessoas não creem que pode acontecer algo sobrenatural. Tá entendendo? Mas pela fé, a gente consegue o quê? Crer que através da palavra o Espírito Santo pode vir e operar e se manifestar. Vocês estão entendendo como que é simples? Então eu e você, nesse exato momento aqui, eu só estou preparando seu coração. Amém? Vocês compreenderam? Então nosso coração, nosso objetivo tem que ser a palavra para que a nossa fé fique firmada no poder de Deus. Fala assim: o poder de Deus está aqui, agora. Amém? Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Vocês acham que eu estou vago aqui, o que está acontecendo? Fala assim: libertação. Sabe por que está acontecendo isso? Com a jovem aqui atrás? Por causa do poder do Espírito que está aqui agora. Por causa da ação do Espírito Santo. Vocês estão compreendendo, igreja? A ação do Espírito Santo. E eu não consigo ministrar sem a evidência dele. Eu não consigo, infelizmente. Para alguns, para mim é felizmente. Eu não consigo ministrar e não ver ele manifestando. Amém? Toda palavra que ele coloca no meu coração para liberar sobre a sua vida, eu quero ver o fruto. Assim você também tem que ser. Você precisa ansiar ver o fruto do que está sendo dito. Você precisa desejar ver o fruto. Amém? Fala assim: Deus tem poder para manifestar todas as coisas. Então, a situação que você está passando é muito simples para Deus operar. Você só precisa unir a palavra e o Espírito vai agir. Abrir o coração, receber a semente e o Espírito age. Amém? Abre sua Bíblia em Marcos. Em Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 20. Marcos capítulo 16, verso 20. Vocês acharam? Todos achou, igreja? Amém? Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe o quê? A Bíblia de vocês está assim? Está muito diferente? Verso 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os que os acompanhavam. Então os discípulos saíram e começaram a ministrar para toda parte. Vamos dizer assim, por todo o país hoje em dia. Foram pregar pelo Brasil, pela Argentina, pelos Estados Unidos, e eles saíram ministrando. E o Senhor cooperava com ele, fazendo o quê? Fala assim: sinais. Você está entendendo? Então os discípulos saíram simplesmente. O papel dos discípulos era ministrar a palavra.
E o papel de fazer sinais, o papel de testificar o que ele estava falando era deles ou não? Era deles o papel? De testificar o que estava saindo da boca deles? O que vocês acham, igreja? Igreja, o que vocês acham? O que vocês acham, igreja? Ó, qual é o meu papel aqui nesse exato momento? Trazer a realidade para vocês. Qual é o meu papel? Ministrar a paz? E fazer sinais é o meu papel também? O que vocês acham, igreja? Fazer sinais é o meu papel também? Hã? É de quem? Tá vendo como vocês... Vem aqui, Laís. Vem aqui. Igreja, ministrar o evangelho é muito simples. Para aqui na minha frente. Vira para eles. A Laís é o Espírito Santo. Vou mostrar para vocês de um jeito físico, só para vocês compreenderem. Mas o Espírito Santo está aqui, invisível, amém? Ó, o meu papel qual que é? Ministrar o quê? E o papel de curar as pessoas? E o papel de trazer provisões para pessoas? E o papel de libertar as pessoas? Você viu, igreja? Quando você entende o seu papel, fica simples. Vocês estão entendendo? Os discípulos, eles saíram para pregar consciente. Oh, Espírito Santo. Deus orienta lá mais. Vocês estão compreendendo, igreja? Então, o papel de tocar vocês, o papel de testificar tudo que eu estou falando aqui é de quem? Você está entendendo? Quando ele coloca assim no meu coração, fala que eu estou liberando saúde hoje. Quem cura? Quem cura? Oh, Espírito Santo. Somente orienta la voz um dia. Quem foi que ficou dentro do poço? Quem foi, igreja? Foi Jeremias, não foi? Quem foi que ficou dentro do poço? Jeremias, não foi? Vocês creem na realidade espiritual ou vocês não creem? Eu acabei de ver um poço aqui agora. O meu papel é liberar a paz. Tem pessoas hoje aqui, grava o que eu estou te falando. É pelo Espírito que eu estou vendo. Tem pessoas hoje aqui que Deus está te arrancando do fundo do poço. Ele está pegando pelas suas mãos e tirando você desse poço. Ele está arrancando você. Eu não sei qual é o poço que você está vivendo. Eu não sei se é na área sentimental. Eu não sei se é na área financeira. Eu não sei a área. Mas Deus está arrancando vocês desse poço. Deus está arrancando pessoas aqui desse buraco hoje. Amém, igreja? Oh, orienta e caçomiantias. Tem pessoas aqui que esse daqui ele está permitindo eu falar. Tem pessoas aqui que que a sua vida sentimental, que a sua vida sentimental, a partir do culto de hoje vai dar uma virada que você nem imagina. Amém, igreja? Quantos creem nisso? O seu papel é só concordar com a palavra. Tem 3 papéis aqui na igreja. O papel do pregador é só ministrar a semente, a palavra. O papel do Espírito Santo é ele que age. E o seu papel qual que é? Eu já falei os nossos 2 papéis. Vamos aqui, Espírito Santo, comigo andar na igreja. Eu já falei os nossos 2 papéis aqui, não é? Não já falei? Você entendeu, Duda? Qual que é o meu papel e qual que é o dele? Qual que é o papel de vocês? Você precisa dar circo? Você precisa fazer um monte de coisa? Qual que é o seu papel? Crer. Crer no quê? A palavra que eu falar aqui, né? Então se eu liberar a palavra, acontece, né? Você está entendendo, irmã, o que eu estou falando? A senhora está compreendendo o que eu estou falando? É o primeiro dia que você vem aqui na igreja? Você já veio outro? O segundo?
Mas é o primeiro que eu tô aqui ministrando, né? Você entendeu o que eu falei? Que eu falar aqui, qual que é o seu papel? Crer, né? Ela é filha sua? É? Irmã do céu, a sua vida, grava o que eu tô te falando, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não sei se fizeram coisas espirituais especificamente para destruir a sua vida, a sua família, mas olha aqui, a partir de hoje, olha aqui para mim, tudo a partir de hoje está sendo quebrado sobre a vida da sua casa e da sua família. Tudo. Você crê, irmã? Tudo está sendo quebrado. Yes, somente yes. Toda a obra má que fizeram para a senhora, tudo está sendo destruído. Tudo. Você pode se colocar de pé aqui? Vem aqui. Para aqui. Feche seus olhos. Só estende sua mão assim em forma de receber. Isso. Isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai. Em nome de Jesus. Espírito das trevas, ordena que vocês percam as forças agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de bruxaria, de feitiçaria, ordena que vocês perdem as forças agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Yes, orienta lamas. Em nome de Jesus. E o poder do Espírito Santo no nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre. Em nome de Jesus. Seja livre agora em nome de Jesus. Receba a graça de Deus agora sobre você. Receba a graça de Deus agora no nome de Jesus. Receba graça agora. Mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmã? Amém, irmã? Como que é o nome dela? Como? Eliana? Tá tudo bem? Tá sentindo o quê? Tá leve? Tá leve? De verdade? O que a senhora sentiu? Tá sentindo alguma quentura sobre seu corpo? Sentindo algum lugar quente? Não? Tá sentindo leve? Paz? Amém? A sua vida nunca mais será a mesma, amém? Tudo vai começar a fluir agora. Amém? Ainda mais. Amém, irmã? Você crê nisso? De verdade? Amém? Em nome de Jesus. 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 Olha aqui, filha.
Amém? Pode sentar, irmã. Quantos creem, igreja? Aplaude Jesus pela vida da irmã. Pode sentar. Oh, Espírito Santo. O culto anterior, igreja, o culto passado foi falado de algumas obras dos espíritos das trevas, amém? Tem muitas pessoas que não entendem. Fala assim, Jesus se manifestou para desfazer toda obra maligna. Fala assim, toda obra maligna. Amém? Foi para isso que Jesus se manifestou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Enquanto eu estava orando pela irmã, algum de vocês sentiu algo? Sentiu algum arrepio, alguma coisa? Alguém sentiu, igreja? A irmã lá atrás? Alguém sentiu alguma coisa? Só a irmã? Amém? Jesus se manifestou para isso, igreja. Para desfazer os ataques das trevas. Para quebrar o mal de verdade. Amém? Por isso que tem evidência do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar aqui na palavra. Olha o que está escrito. Marcos capítulo 16, verso 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. Senhor aqui não é Deus. Deus Pai, amém? Amém, igreja? Não é Deus Pai, é Deus Espírito Santo. É o Senhor Espírito. Amém? Deus está no céu. E quem está aqui no nosso meio? O Espírito. Amém? Deus não ia descer do céu para testificar o que os discípulos estavam pregando. Mas já tinha uma pessoa com os discípulos, que quando eles ministrassem a palavra, essa pessoa ia testificar tudo o que eles estavam falando. A Bíblia diz assim, quando cremos em Jesus, no nosso ventre, no nosso interior, começa a fluir rios de águas vivas. Jesus falou isso. E mais abaixo o versículo vai falar assim, ele disse isso, querendo falar acerca do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está dentro de quem? Fala assim, de mim. De mim. Então quando eu e você começa a abrir a boca, o Espírito Santo começa a tocar os corações. O nosso papel é simplesmente ministrar, pá? Rafa, mas eu não sou pastor. Rafa, mas eu não sou apóstolo. Rafa, não. Isso daí não tem nada a ver com você ministrar o Evangelho. Amém? Isso daí não tem nada a ver com você ministrar o que Jesus está operando sobre a sua vida. Estão entendendo? Amém? Isso é ministrar o Evangelho. É você pega o que Jesus fez com você e você compartilha. Rafa, mas eu não sei a Bíblia. O Espírito Santo que mora em você, ele sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Foi ele que escreveu, ele inspirou os homens a escrever. Amém, igreja? Então para eu e você ministrar e o Espírito Santo vir testificar, eu e você só precisa abrir a boca. Só precisa falar, declarar as palavras. Amém, igreja? Estão compreendendo? Volta lá em Atos. Abre em Atos. Quero que vocês compreendam as evidências do Espírito Santo. Atos capítulo 14. Todos acharam? Atos capítulo 14, verso 5. Verso 3, vamos ler o verso 3. Atos capítulo 14, verso 3. Olha o que está escrito. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio das mãos deles fossem realizados sinais, miraculos e grandes o quê? Prodígios. A Bíblia de vocês está assim? Paulo e Barnabé, eles começaram a ministrar, pregar o evangelho com coragem, amém? Eles foram lá até essa cidade e começaram a ministrar o evangelho, tanto para judeu e tanto para os gentios aqui nesse contexto, amém? Eles começaram a ministrar o evangelho, e Deus, olha meu Deus do céu,
corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça. Olha o que Deus fazia. Deus confirmava a palavra da sua graça, que era ministrado por meio de Paulo e Barnabé, por meio das mãos deles, fazendo o que, igreja? Sinais miraculosos e grandes prodígios. Você viu? Então é muito simples e claro. Quando alguém ministra o evangelho da graça, o evangelho de Cristo verdadeiro, sempre tem evidências. E eu e você estamos vivendo debaixo do evangelho da graça. Quantos aqui já recebeu Jesus? Você que já recebeu Jesus, você saiu debaixo da lei e entrou debaixo da graça. E agora, o que precisa te acompanhar? Fala assim, evidências do Espírito Santo. O Espírito Santo está a todo tempo comigo e com você. Para quê? Porque Ele quer testificar as evidências. Se você ouvir hoje aqui uma palavra, que amanhã você vai acordar bem, você precisa crer que amanhã você vai acordar bem. Vocês estão entendendo? Por causa que a palavra está dizendo. E o Espírito Santo testifica a palavra. Muito claro e simples. Então é muito grandioso quando eu e você vem de coração disposto a receber a semente. Está entendendo? A Bíblia diz que Jesus é o semeador. Um semeador saiu a semear. E tinha diversos corações. Diversos. Está entendendo? Mas o único coração que recebia as evidências da palavra era o coração que era o quê? Honesto, verdadeiro, justo. E recebia com o coração o quê? Humilde. Está entendendo? Por isso que eu não se iludo quando eu estou ministrando. Pode ter diversos corações, eu não me iludo com isso. Está entendendo? Eu fico procurando o coração que é o quê? Humilde, que está recebendo a palavra. Está entendendo? A Bíblia diz assim que Deus falou para Jeremias, se eu não me engano. Jeremias, eu vou te levar para ministrar. E a cara do povo que você vai ministrar é a cara de um povo brabo, um povo fechado. Está entendendo? A pessoa fica assim, ó, para você. E Deus falou assim, Jeremias, porém, eu vou fazer seu rosto ainda mais bravo do que eu deles. Vocês estão compreendendo? Então não é a feição exterior, é o coração. É o coração que está disposto a viver a palavra. Esse acontece. Esse testifica o que a palavra é lançada. Esse recebe de bom grado. Vocês estão compreendendo? É muito simples. A Duda está aqui, glória a Deus. Esses dias a Duda veio aqui pedir oração pela faculdade dela, né? Se eu não me engano. E você tinha que passar na prova, né? Foi liberado palavra, ela creu no coração e o Espírito Santo manifestou. Tá tudo bem com a faculdade lá, Duda? Tá fazendo até hoje? Tudo em paz? Vocês estão compreendendo, igreja? É o Espírito Santo. Está aqui no nosso meio as evidências. Mas agora, a questão é que eu e você precisa viver essas evidências fora daqui. Fora. As evidências aqui é simples, é fácil. Agora, quero ver você não se envergonhar do evangelho fora daqui. No ambiente de faculdade, no ambiente de escola. A Bíblia diz que eu e você não pode se envergonhar do evangelho. Por que não podemos se envergonhar do evangelho? Porque o evangelho é o quê? O evangelho é o quê, igreja? Igreja. Abre sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso 16. O evangelho é o que, igreja? Você vai ouvir agora o que é o evangelho. Todos achou? Amém? Romanos capítulo 1, verso 16. Todos achou? Amém? Romanos capítulo 1, 16. Olha o que está escrito. Porquanto não me envergonho do evangelho. Por quê? Olha o motivo que ele não se envergonhava do evangelho. Porque é o poder de Deus para o quê? Para o quê?
para a salvação de todo aquele que nele o quê? Primeiro do judeu e assim como o grego. Então por que eu e você não pode se vergonhar do evangelho? Porque ele é o poder de Deus que nos traz o quê? Salvação. Igreja, entenda. O evangelho, quantos já ouviram falar que o evangelho tem poder? Amém? Poder para quê? O evangelho tem poder para quê? Para nos trazer, salvar? Igreja, você pode ir em qualquer religião. Você pode ir em candomblé, você pode ir naquele, você pode ir na onde você quiser. Você nunca vai encontrar alguma coisa que tem poder para te trazer, salvar. Amém? Você nunca vai conseguir encontrar, porque isso só é o evangelho. E o que é o evangelho? É muito simples. O evangelho é que Jesus morreu para te trazer, salvar. O que é salvação? Fala assim: vida eterna. Eu e você, a partir do momento que quando cremos em Cristo, a gente recebe a salvar, a vida eterna. Amém? Então o evangelho é o que, igreja? Primeiro, ele é o poder que nos traz o quê? O evangelho é o quê? Poder que nos traz o quê? Você viu? Então o evangelho, você começa a ficar consciente. Você sai daquele mero palavras ao vento. Não, o evangelho é o poder. Poder para quê? Romanos capítulo 1, verso 16. Poder de Deus que nos traz o quê? Salvação, vida eterna. Quando eu e você recebe o evangelho, o que a gente recebe? Salvação. E o que vem dentro de nós? Fala assim: vida eterna. Fala assim: vida eterna. Parece uma palavra simples, né? Mas quando você entende o que acontece com você de verdade, quando vocês recebem o evangelho, você recebe vida eterna. Nenhum espiritismo, nada, ninguém pode nos trazer salvação, a não ser o Cristo. Aí eu pergunto: você creu em Jesus? Amém? Quantos aqui já creu em Cristo? E o que você recebeu? Vida eterna. A vida eterna agora, nesse exato momento, está na onde? Está na onde? Quantos tem aquele tipo de pensamento assim: não, eu vou receber a vida eterna? Quantos pensam assim? Não, eu vou receber. Quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer? Aí eu vou receber a vida eterna. Quantos já pensou assim? A Bíblia não diz isso. Jesus falou assim: quando você crê nele, a vida eterna passa a habitar dentro de você. E o que significa isso, vida eterna habitando dentro de você? É que você tem uma vida agora dentro de você, além da vida biológica. Igreja. Além da vida biológica. O que é a vida biológica? Quando a Bíblia diz vida, no grego significa dois sentidos: vida biológica e vida zoe. E eu vou te mostrar o que significa. A vida biológica é a vida que você vê em todo ser humano. Ó, faz assim, ó. Respira. O que você fez para merecer essa vida? Nada. Você só nasceu. Mas foi o próprio Deus, foi uma dádiva, um presente de Deus. E a vida eterna, o que você faz para merecer a vida eterna? Nada também. Mas você só precisa crer no evangelho. Quando você crê no evangelho, a vida eterna vem morar em você. Amém? A vida eterna. O que é a vida eterna? É a vida do próprio Deus vem habitar em mim e em você. Ó, eu vou te mostrar como fica essa guerra entre a vida biológica e a vida de Deus morando em você, que é a vida zoe. No reino espiritual você já é abençoado. Efésios capítulo 1, verso 3. E Deus nos abençoou com toda a sorte nas regiões celestes. Então na sua vida eterna, a vida que habita no seu espírito, você já é abençoado. Mas por que você não consegue desfrutar dessa vida aqui na vida biológica? Você está entendendo onde é a guerra?
na vida eterna que vem habitar dentro de você quando você aceita Jesus, você já é curado. Não tem doença, não tem escassez, não tem miséria. Mas essa vida está na onde? No seu espírito. Por isso que vocês precisam aprender a desfrutar dessa vida eterna. Amém? Tem pessoas que recebeu a vida eterna, mas continua vivendo a partir da vida o quê? Do que, Duda? Biológica. A vida biológica, Jesus falou assim: no mundo tereis o quê? Isso faz parte da vida mas ele disse assim: mas em mim vocês têm o quê? Paz. Ele sempre soube fazer essa separação da vida biológica e da vida zoe, da vida do próprio Deus, da vida eterna. A Bíblia diz que um homem morreu. Quem foi esse homem? Depois de 4 dias ele recebeu vida. Lázaro morreu. E as 2 irmãs dele, uma delas, que era Marta, Jesus chegou até ela e ela falou assim: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus falou assim: Marta, eu estou aqui agora. Aí Marta respondeu, Jesus falou assim: e eu vou ressuscitar o seu irmão. Pode ficar em paz, Lázaro vai viver novamente. Aí ela falou o quê? Ela estava pensando que a vida eterna ia se manifestar o quê? Após, lá na frente, quando Jesus voltasse. Ela falou assim: Jesus, mas eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Jesus falou: não, Marta, eu sou a ressurreição e quem crê em mim, ainda que esteja morto, faz o quê? Viverá. Sabia que eu e você, todos nós, eu sou o primeiro, todos nós estávamos o quê? Estávamos o quê? Mortos como? Espiritualmente. Mas quando a gente crê em Jesus, o que aconteceu com a gente? A gente saiu da morte, daquele estado de morte, e entramos no estado do quê? De vida. De vida. Por isso, você pode ir no hospital, o médico determina algo sobre você, você aceita se você quiser. Você que recebeu Jesus, você tem outra vida dentro de você. O médico diz isso e você fala: eu tenho vida eterna. Tá entendendo? O médico fala: aconteceu isso, o exame está constando isso. Você fala: não, tem uma vida eterna dentro do meu espírito. E essa vida me curou, me trouxe resgate e salvação, me trouxe paz, alegria e prosperidade. Vocês estão compreendendo, igreja? Se você entendeu o que eu estou falando aqui, você não aceita mais enfermidade sobre o seu corpo. Você não aceita. Tá entendendo? Você expulsa ela de você. Você fala: não, você não é minha. A minha vida é a vida eterna. Porque Deus não fica doente. Jesus, fala o dia para mim que você leu na Bíblia que Jesus ficou doente. Fala o dia para mim que você leu na Bíblia que Jesus careceu de alguma coisa. Você está compreendendo? Por que ele nunca aceitou doença sobre ele? Por que ele nunca aceitou coisas ruins sobre ele? Por causa dessa vida ele falou: não. Teve um momento que ele foi discutir com os fariseus. Os fariseus falando de Abraão, ele falou: meu amigo, antes de Abraão existir, eu já era. Como isso? Por causa da vida Igreja, Jesus se encarnou. O verbo se fez carne. Jesus é muito mais além do que eu e você. Mas ele partilhou essa própria vida comigo e com você. Todo mundo fala assim: Jesus nasceu do Espírito. Você também nasceu do Espírito Santo. Você também nasceu do Espírito Santo. Igreja, quem partilha a vida eterna com a gente? O Espírito. Eu e você não tem capacidade de pegar as coisas do céu e trazer aqui mas Jesus orou: Pai nosso que estás no céu, tal, e venha a nós o teu. Quem puxa o reino de Deus para a terra, quem que é? O Espírito Santo. Então se a irmã estiver aqui nesse exato momento inquieta, um exemplo, quem vai pegar a paz que existe no reino de Deus e colocar dentro do espírito dela, quem que é?
o Espírito. Romanos diz assim, que o reino de Deus não é feito do quê? De comida e nem mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Você recebeu Jesus e automaticamente o reino de Deus veio habitar dentro de você. Mas agora eu e você só precisa aprender a desenvolver o reino de Deus. Uma pessoa que recebeu a vida eterna e anda preocupada e inquieta, ela não está vivendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus é feito do quê? Paz. Rafa, mas o caos. Jesus estava dentro de uma tempestade e ele estava o quê? Paz. Gostou, né, Lê? Jesus estava no caos, igreja, e ele estava chapado do Espírito Santo. Você está entendendo? O poder, fala assim, tem duas vidas em mim. Você precisa aprender a viver pela vida eterna que está em você. Igreja, o seu espírito, se você separar a vida biológica, e a vida zoe, que é a vida eterna que Deus te deu, você nunca mais vai aceitar o que você vive na vida biológica. Quando eu descobri isso, igreja, eu não aceito mais. Posso estar passando alguma coisa aqui pela vida biológica, mas dentro de mim eu rejeito. Igreja, se eu for em um hospital, eu sei que não vai acontecer, pela graça de Deus. Mas se eu for no hospital, o médico falar, assim, eu vou falar o que para ele? Tem pessoas que ouvem os médicos. Igreja, os médicos que estudaram a medicina, eles só compreendem a vida, o que? Biológica. Eles só compreendem as coisas do corpo humano. E por causa que isso eles estudou. Aí tem pessoas que vai no hospital, o médico libera a pá, ele aceita, sendo que você tem uma vida superior à vida daquele homem. Aí você aceita. Eu não estou falando que você vai rejeitar tudo que ele está falando. Você vai entender. Tudo bem, eu te entendo o que você está falando, mas dentro de mim eu não aceito. Não é essa vida que Jesus compartilhou comigo. Não é essa vida que Jesus compartilhou com o meu espírito. Não é essa vida. Amém, igreja? Todos vocês aqui, nesse exato momento, guerreia nessas duas vidas. A palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus, ela é espada. Ela divide alma e o quê? Espírito. A sua alma está no meio dessas duas vidas. O que você recebe na sua alma é o que você vive. Igreja, fazer de conta, mas essas vidas tá tudo dentro de mim, Tem a vida biológica aqui e a vida eterna aqui, que é a vida que Cristo compartilhou comigo. E a nossa alma é sensível. A nossa alma é muito sensível. Todas as palavras que a gente ouve, por isso que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 4, em tudo que se deve guardar, guarde o seu. A nossa alma é sensível. Tem pessoas que ouvem assim, você é feio, você não vai ser ninguém, e ela recebe aquelas palavras, e ela vem para essa vida aqui, biológica, e começa a viver um caos aqui, uma desgraça. Tá entendendo? Então é as palavras. Tá entendendo? Agora, se você estiver aqui e a sua alma estiver aberta para receber as palavras de Deus, a Bíblia diz que Jesus disse assim: as minhas palavras são vida. Ou seja, as palavras de Cristo faz você andar o quê? Nessa vida. E essa vida é superior a essa vida. Por isso que ele diz: não ajunte mais tesouro na terra, mas ajunte tesouro no... Essas duas vidas estão em você. Por isso que diz: você que recebeu Cristo, você nasceu de... Nicodemos não entendeu o que Jesus quis falar. Ele chegou até Cristo. Nicodemos, igreja, chegou até Jesus, e os dois começaram a ter uma conversa. E Jesus falou assim: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. E Nicodemos, ele foi racional ali. Muitos falam que Nicodemos foi burro. Lógico que não.
Ele foi racional. Igreja, se você não entendesse a vida espiritual, a vida eterna, e chega alguém e fala assim para você: ô Duda, você precisa nascer de novo, o que a Duda vai imaginar? O jeito racional. Como que nasce? A pessoa vem do ventre da mãe e sai pra... Nicodemos raciocinou dessa maneira. Ele falou: mas como pode um homem sendo velho entrar no ventre da mãe novamente? Tá entendendo? Mas ele não compreendeu que Jesus estava falando da vida não era mais da vida biológica, era da vida eterna. Está entendendo? Quando você nasceu de novo? Quando você creu em Cristo. O Espírito Santo, ele se entrelaça, ele se conecta com o seu espírito. Quem transmite a paz de Deus para você? O Espírito Santo. Quem transmite poder, energia? Quem já provou disso? Que seu corpo fica, parece que energizado. Elias provou disso. A Bíblia diz que Elias ficou com tanta energia, que ele correu mais que uma carroça. Tá entendendo? Tem hora que eu subo nesse altar aqui para ministrar, que eu tenho que até me controlar um pouco. Eu tenho que me controlar, que eu fico muito energizado, sabe? Poder de Deus. Tá entendendo? Fica muita energia. Aí você toca nas pessoas, as pessoas falam que tá sentindo o quê? Nossa, sua mão tá quente, sua mão tá pegando fogo, sua mão tá isso, seu corpo tá entendendo? Por quê? É o poder do Espírito que colocou no meu espírito. Amém? Vamos voltar aqui. Então essa vida eterna que você recebeu precisa ter o quê? Evidências. Amém? Você viu? Você recebeu a vida eterna por meio do Evangelho, que é a salvação. E essa vida eterna vai trazer evidências na sua vida biológica. Como eu queria que você estivesse... Igreja, sabe essa vida eterna que eu acabei de ministrar um pouquinho para vocês? É muito simples viver. O Espírito Santo quer pegar tudo que está na vida eterna e testificar na sua vida biológica. Ele quer trazer a testificar as evidências. Quem já sentiu muita paz aqui? Quem já sentiu muita paz? Tá entendendo? Isso é o quê? Uma evidência. Que agora o céu habita dentro de você. A vida eterna está aqui dentro. Amém, igreja? Muito simples. Vamos voltar aqui. Abre sua Bíblia lá em João 3. Já vou encerrar. João capítulo 3. Queria muito compartilhar com vocês acerca do poder espiritual. João capítulo 3, verso 1 e 2. Fala assim: eu preciso viver o sobrenatural naturalmente. Está entendendo o que você está falando? Eu e você precisa viver as coisas sobrenaturais natural. Uma cura para uma pessoa que não recebeu essa vida eterna ainda, para ela isso é o quê? Extraordinário. Mas para você que já recebeu a vida eterna, deve ser natural. Você está entendendo? Vamos voltar na irmã que eu orei, ela foi curada aqui. Para ela aquilo é... Quem estava no dia viu, eu só falei: irmã, não tem nada a ver comigo, é Jesus te curando. Você está entendendo? De um jeito natural. Vocês acharam? João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 e 2. Olha o que diz. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de quem? De Deus. Por que ele sabia que Jesus era mestre vindo da parte de Deus? Olha o motivo. Mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esse que estáis realizando se Deus não estiver com... Está entendendo a visão de quem só está na vida biológica? Ela vê uns sinais, uma evidência, ela fala: meu Deus, é Deus na vida da pastora.
É Deus na vida da Wilka. É Deus na vida do Paulo. Por quê? Porque ele está vendo a evidência. Mas você entende o que está acontecendo. Jesus sabia por que ele via as evidências. Primeiro, que era o Espírito que testificava o que Jesus falava. E depois Jesus estava plenamente consciente acerca da vida eterna. Por isso que Nicodemos se espantou e Jesus falou com ele tão natural. Jesus falou tão natural para ele. Ele falou: Nicodemos, em outras palavras, você quer viver o que eu estou vivendo? Nasça de novo. Que você vai receber o mesmo direito. Que você vai receber as mesmas coisas que eu recebo. Amém? Você viu como que é simples? Então fala assim: é o Espírito Santo que traz, que faz as evidências do Evangelho. Fala assim: e eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Amém? Então eu e você precisa viver essas evidências. Quantos querem viver as evidências aqui do Evangelho? Espírito Santo, no nome de Jesus. O Espírito Santo vai começar a testificar para você a vida eterna que habita em você. Ainda mais. O Espírito Santo vai levar você ainda mais no nível de sinais. Sinais vão passar a te seguir a partir de hoje. No nome de Jesus. Sinais do Evangelho. Testificação das suas palavras. Testificação do que está saindo da sua boca. O Espírito Santo vai vir testificar. O Espírito Santo vai pegar coisas ocultas e ele vai expressar, ele vai manifestar para as pessoas ver que Deus é sobre você, que Deus está em você, que o Espírito habita em você. No nome de Jesus. No nome de Jesus. É os sinais do Espírito Santo, igreja. Não aceite. No nome de Jesus, não aceite você viver uma vida sem ter as testificações do Espírito Santo. É incrível quando o Espírito Santo vem e testifica. É incrível quando o Espírito Santo vem e faz. E o único capaz de pegar as coisas que estão invisíveis e trazer para o mundo visível é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. O único. Ó, igreja, vocês estão vendo o que está atrás dessa parede aqui? Dessas paredes, vocês estão vendo o que está atrás? Mas o Espírito Santo tem a capacidade de pegar o que está atrás e trazer aqui para a gente. Ele pega o sobrenatural e traz para o nato. E ele faz você ver as coisas. Amém, igreja? Simples, se coloque de pé. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela sua graça. Muito obrigado, Espírito Santo. Feche teus olhos nesse momento, igreja. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Sim, Espírito Santo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, Jesus. Que haja paz, que haja vida no nome de Jesus. Que haja poder de Deus, que haja sinais sobre a vida deles a partir de hoje, Pai. Que haja evidências da sua vida eterna que habita dentro deles, Pai. No nome de Jesus. Que haja evidências dessa vida, Senhor. Que haja evidências da vida do céu, Senhor. Que o céu venha descer para a terra, Pai. No nome de Jesus. Que o céu venha descer para a terra sobre a vida deles. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Você que crê, aplaude Jesus, amém? Em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo.